Meu nome é Beatriz Carotenotto Mancini, sou fisioterapeuta, trabalho na clínica Beactive da unidade de Higienópolis. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a coluna vertebral, que consiste em 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígenas. Poxa, Bia, o que isso quer me dizer? Depende do fisioterapeuta, depende de quem for te atender. Isso pode me dizer muita coisa, como isso pode não dizer nada. Por que eu tô falando isso? Porque tudo começa de uma boa avaliação, uma boa anamnese. Então, não adianta o paciente chegar na clínica, até o profissional, e falar assim, olha, eu trouxe esse pedido, eu tô com uma dor aqui no pescoço, tá me doendo muito. Nós, enquanto fisioterapeutas, temos que pensar que o paciente, ele não é um pescoço, ele não é uma cervical, ele não é uma lombar, né? Ele não é um pedaço, ele é um ser, ele é um todo. Então, por que eu comecei falando da coluna vertebral e todas as vértebras que existem? Porque está tudo interligado. Então, eu não posso pensar somente naquela determinada região. Eu preciso colher a história desse paciente. Eu preciso saber quando essa dor começou, de onde essa dor surgiu, o que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Como ela começou a sentir essa dor. Eu preciso saber se essa dor, esse problema, esse diagnóstico deixou essa pessoa incapaz de realizar as suas atividades diárias, incapaz de realizar uma atividade física. Eu preciso saber se esse paciente se alimenta bem, se ele dorme bem. A qualidade de sono é essencial, né, para o nosso corpo fazer o descanso necessário. Então, nós, como fisioterapeutas, temos isso assim como primordial, fazer uma boa avaliação. Uma boa avaliação consiste no quê? Nós começaríamos por uma avaliação estática. Então, o paciente fica ali paradinho, nós vamos avaliar aquele paciente de frente, de costas, pelas laterais, para observar o quê? A estrutura, né? Como esse paciente se apresenta, como esse paciente se posiciona, né? Como que é a estrutura desse paciente. E muito importante, né? Além da gente olhar para a coluna, a gente observar a expressão daquela pessoa. Isso diz muito também para nós, quando o paciente chega, né? Você conseguir olhar no rosto daquele paciente e ali você já consegue captar o que ele quer te dizer, né? Então você junta aquela informação, você junta os dados do seu paciente, você vai juntar o que a coluna, o que o corpo, a estrutura do corpo dele, não só a coluna, está te mostrando. Aí, depois da avaliação estática, nós temos a avaliação dinâmica. Então eu preciso saber como que esse corpo se comporta, o que ele consegue fazer. Ele consegue realizar uma flexão de tronco, uma extensão, uma rotação, uma inclinação, né? O que ele me apresenta de dificuldade? Eu preciso descobrir isso. Qual é a limitação que ele apresenta, né? A queixa do paciente. Eu preciso observar também a parte de palpação. Eu preciso tocar no paciente, eu preciso sentir como está aquela estrutura. Ela está com uma tensão muscular, tem uma rigidez articular, como que se encontra, né? Não só aquele segmento, mas uma palpação pode ser que o paciente apresente uma dor, como pode ser que ele não refira a dor, mas você encontra ali uma tensão muscular, você encontra ali uma rigidez. E às vezes o paciente não sente a dor ali, né? Mas aquilo causa dor. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação, a gente ter essa percepção. Outra coisa que nós temos que pensar e observar no nosso paciente é a questão da respiração, né? O diafragma, ele faz muita diferença. A gente tem que observar isso. A gente tem que perceber como que o paciente respira, né? Porque isso, durante um exercício, durante a atividade, durante o dia a dia,
daquela pessoa, ela pode utilizar de musculaturas acessórias ou o corpo dela não consegue realizar determinados movimentos porque a respiração não ajuda. Tá tudo travado, é uma coisa assim que a gente tem que pegar e tratar, que vem de dentro para fora. Então, se a gente pegar esse paciente, a gente tem que fazer o paciente entender também que ele não é só aquela região, né? A gente tem que dar condições para o paciente fazer o movimento, a gente tem que dar condições para o paciente entender que ele é capaz, né? Então, assim, essa é a nossa função enquanto fisioterapeuta. Nós somos cientistas do movimento, vamos assim dizer. Então, a gente tem que fazer o paciente entender e reprogramar o cérebro dele de que ele é capaz, você é capaz de fazer o que você quer fazer. Você não precisa parar de correr, você não precisa parar de fazer atividade. Não, você tem que reaprender a fazer da maneira correta. Você tem que deixar o seu corpo aprender a fazer o movimento, né? Você tem que entender que você consegue. E se nós formos pegar por questão de patologias, eu não posso fazer determinado movimento, o médico contraindicou, um outro profissional contraindicou determinado movimento, determinado esporte, nós vamos pegar essa avaliação e vamos trabalhar aquele segmento observando toda a estrutura que está relacionada naquela região. Então, se nós formos pensar pela região da cervical, na cervical, a pessoa pode apresentar um torcicolo, pode apresentar uma anteriorização de cabeça, uma posteriorização de cabeça, uma inclinação, rotação para algum dos lados. A pessoa pode apresentar isso. E como que, Bia, como é que eu vou tratar essa região? Como que a gente vai pegar isso aí? Eu vou pegar só a cervical? Não posso. Eu tenho que pensar todo o conjunto na minha parte superior. Então a pessoa pode chegar com um problema na cervical, uma dor, e aí a pessoa chegou, eu tive um torcicolo, e eu tô morrendo de dor de cabeça, eu tô com enxaqueca, né? Ou chega lá, cefaleia tensional. O que isso pode me dizer? Que a pessoa ela tem espasmos musculares no esternocleidomastoide e, tendo esse espasmo, nós temos artérias que passam pela cervical. Então, se nós temos espasmos musculares, contraturas musculares, você vai ter uma diferença de fluxo sanguíneo. Isso, consequentemente, vai levar o paciente a ter dores de cabeça. E ele não tem a consciência de que essas dores de cabeça estão relacionadas a essa tensão muscular. Então, às vezes, ele começa com a dor de cabeça até ele ir procurar um ortopedista, demora. Então, a gente tem que ter essa consciência. Problema na cervical, uma dor na cervical pode estar relacionada a um problema de disfunção de ATM, da articulação temporomandibular. A pessoa pode ter um desvio de ATM, pode ter bruxismo. Então ela dorme, tá ali, né, com aquele bruxismo, aquela tensão. Você vai tensionar toda a região da sua musculatura cervical. A gente tem que pensar no complexo do ombro, que é muito importante. Se a gente for pensar, a gente pensa na articulação, a gente pega aí as articulações externo-clavicular, acromioclavicular, glenomeral e escápulo-torácica. Então, uma coisa que é muito importante, eu vou trabalhar só a cervical. Não, eu tenho que ver a parte de cima e eu tenho que ver toda a região torácica. Às vezes a pessoa está sentindo uma dor aqui e o problema está ali, na torácica. A pessoa tem uma rigidez. O nosso corpo, por si só, ele já é menos móvel na região torácica. Por quê? Porque nós temos as costelas, que vão proteger nossos órgãos vitais. Então, pela própria natureza dela, ela já não expande, né? Ela tem um movimento de expansão, esse movimento, mas não tanto, o que torna a região torácica menos móvel. Só que tornando a região torácica menos móvel, eu posso deixar tanto a cervical como a lombar mais móvel. Então é tudo um conjunto. Então eu tenho que pensar nessa região. E quando a gente fala de cervical, eu vou trabalhar só a cervical aqui, fazer exercício e tal. Não, eu tenho que trabalhar toda a região de ombro. Eu tenho que trabalhar toda a região da musculatura, né? Então eu tenho que trabalhar manguito rotador,
que vai fazer esse encaixe, né, do ombro. Então a gente trabalha esse movimento de manguito rotador, a musculatura. A gente tem que trabalhar a deltoide, que vai fazer esse clique, né, do nosso ombro aqui. A gente tem que trabalhar também a musculatura, né, a parte torácica, mobilidade torácica. Então, se o paciente apresenta uma rigidez articular, tá tudo ali travado, as vértebras estão assim, né, tem que fazer um movimento e não faz, tá tudo coladinho. Se eu não soltar essa articulação, se eu não der mobilidade para ela, se eu não der movimento para ela, o paciente vai continuar com dor. Então, assim, uma coisa que a gente tem que focar é: tem que tirar a dor do paciente? Tenha. É isso que o paciente vai ficar feliz? É. Só que não adianta nós tratarmos somente o sintoma. Nós temos que ir na causa do problema. E aí temos que ter esse olhar aberto e entender que o problema pode não ser ali, né? Ele pode começar em outra região. Então, pensando um pouquinho nessa questão de cervical, temos inúmeros exercícios, né, e possibilidades de tratamento. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho de exercícios, né, que vocês podem fazer em casa, podem começar em casa, e mesmo que já façam em algum lugar, em alguma clínica, que vocês aprendam a fazer esse movimento e durante o dia a dia que vocês peguem o hábito de fazer esse exercício, de serem ativos, né? Então, falei um pouquinho da cervical, um pouquinho da torácica, e se a gente for pensar um pouquinho agora na região lombar, o que a gente tem muita questão da lombar? Ah, eu tenho um problema, eu tenho uma dor na coluna lombar, ah, eu tô com uma dor, um problema no meu ciático. Será que é mesmo? Ah, eu tô com dor porque eu tenho hérnia. Tem gente que não tem hérnia e tem dor. Então, assim, a dor realmente é da hérnia? Ou a dor pode ser apresentada por um excesso de peso, um sedentarismo, uma falta de movimento. A pessoa trabalha em frente ao computador o dia inteiro, a semana inteira. Então, na hora que vai fazer um movimento, na hora que precisa ficar em pé, na hora que a musculatura precisa se sustentar, não consegue, porque está desativado, né? O corpo ali está programado para ficar naquela posição. Então, a gente precisa ativar essa musculatura, a gente precisa ativar o corpo, precisa trabalhar, né? Precisa acordar, falar, ó, você existe, vamos aí, você consegue. Então, pensando na questão da lombar, também não vou olhar só para a lombar, eu tenho que pensar num todo. Então, a pessoa está me referindo a uma dor na lombar, o que pode ser? Uma tensão muscular, pode ser uma hérnia de disco, pode ser um desvio, né, de curvatura, pode ser falta de mobilidade. A pessoa pode apresentar essa dor na lombar por uma assimetria da pelve, né? Então, se ela tem tá desnivelada a pelve, você vai ter uma compensação da lombar. Pode ser por uma fraqueza de glúteo máximo, médio, mínimo, piriforme. Então, às vezes a pessoa tá lá com uma síndrome do piriforme, uma contratura de glúteo. Por dentro dessa musculatura, ali por dentro do glúteo, é onde passa o nervo ciático. Então, às vezes a pessoa tá achando que o problema começa lá em cima, mas não, a pessoa tá sentindo essa dor na perna, essa dor irradiada, por uma contratura de glúteo, por uma fraqueza de glúteo, né? Assim, o piriforme, a musculatura do glúteo é muito importante na fase da marcha, na hora que o paciente vai caminhar. Então, se eu não tiver uma boa musculatura, uma estabilidade dessa musculatura, o paciente, eu não consigo correr, quando eu corro dói, é por causa da hérnia. Será que é por causa da hérnia? Será que você está fazendo o movimento correto da corrida? Como que é o tipo de pisada? Como que é o pé desse paciente? Como que é o joelho desse paciente? O joelho dele é em valgo, é um valgo dinâmico. Isso não desalinha a pelve. Então a gente tem que pensar num todo. Não pode ficar só naquela região, né? Outra coisa que é muito importante, que eu já falei, é a questão do diafragma. Ele é muito importante. A questão da respiração é essencial. Tanto assim, para tudo.
Então, às vezes, a pessoa também tem uma contratura do ilho-psoas, tá com uma tensão de ilho-psoas. Se a pessoa tá com isso daqui tensionado, você vai gerar uma tensão em diafragma e já gera todo um desalinhamento. A pessoa, às vezes, está com uma dor na lombar e você vai ficar só ali e o problema tá vindo da musculatura grande dorsal. Se você for pegar a grande dorsal, ela começa aqui embaixo e vem até aqui em cima. Então eu não posso ficar só naquela região. Eu tenho que olhar o paciente como um todo. E o essencial para nós é isso, olhar o paciente como um todo. E o que eu vou passar para vocês são alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Ah, mas olha, eu tenho uma curvatura, eu tenho uma cifose, eu tenho uma hipercifose, né? Que o paciente chega aqui curvado. Ah, mas eu sou muito reto, eu sou retificado demais. Ah, que eu tenho uma hiperlordose, né? Eu tenho o bumbum muito empinado, isso me incomoda, isso me gera dor. Então, eu vou dar algumas variações de exercícios para todas essas alterações. E o principal que eu gostaria de falar é que, assim, vocês têm que entenderem que vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem fazer. Claro, dentro do limite, respeitando a sua dor e tendo a consciência de que quanto mais o seu corpo estiver em movimento, mais benefícios você terá. Então, esses exercícios que eu vou passar, eles são indicados para todos os tipos de patologia da coluna, certo? Mas é claro que assim, se nós formos pensar numa questão de fratura vertebral, aí é lógico, a gente tem que tomar cuidado com a questão de impacto, né? A gente tem que respeitar o tempo de consolidação, né? Ver se essa fratura já consolidou, já regenerou, né? Se o paciente realizou uma artrodese, né? Fez uma cirurgia, seja qualquer região da coluna vertebral, a gente tem que entender que aquela região ela vai passar por um processo de cicatrização, porém as outras regiões vão trabalhar um pouquinho mais. Então a gente vai ter uma região hipomóvel e as outras vão ficar hipermóveis. Então eu tenho que trabalhar toda essa harmonia. E o que eu vou passar para vocês é um pouquinho de trabalho de respiração, né? Uma respiração, você tem que ter uma respiração livre, leve e solta. Tem que fluir, tem que ser um movimento que flua. Não pode ser muito apical, nem muito basal, nem muito abdominal, né? Você tem que fazer um movimento de respiração harmônico. Isso é essencial. Você tendo essa respiração harmônica, o paciente já vai começar a ter uma percepção corporal. Ele vai entender o corpo, ele vai começar a perceber coisas que ele não percebe no dia a dia. Então a gente tem que dar essa consciência de respiração e corporal para o paciente, tá? Outra coisa que a gente tem que ver é a questão de flexibilidade, né? Qual é a flexibilidade do paciente, a musculatura desse paciente, como que ela se comporta, né? O paciente tem um encurtamento, não tem? Se a gente for pensar num paciente com cifose ou hipercifose, que nem eu disse, ele chega aqui assim, no consultório todo assim, ó, eu vou pensar o quê? Essa musculatura da cadeia anterior, ela tá tensionada, ela tá encurtada, enquanto a da cadeia posterior tá com hiperalongamento, ela tá com tá esticada demais, né? Então, o que eu tenho que pensar? O paciente com uma hiperlordose, o bumbum empinado, ele chega assim, ó, ele vai gerar uma retificação torácica, uma compensação em cima. Então, a gente tem que pensar na questão da flexibilidade muscular, a mobilidade articular, não pode ter rigidez, senão o paciente não vai conseguir, né? E muitas das vezes é isso que vai limitar, né, o movimento. E a questão de fortalecimento muscular. A gente tem que ter força, né? A gente tem que ter resistência, a gente precisa aguentar, né? Ficar em pé, sentar, deitar, levantar. A gente precisa que o nosso corpo sustente isso, né? Então, assim, o principal é que você entenda que você é capaz, desde que você se movimente, desde que você seja ativo. Então, assim, eu vou ensinar para vocês desde o momento que você senta, deita,
a forma de deitar, as posições, né, que você tem que deitar corretamente e a maneira certa para levantar. Então eu vou passar para vocês um pouquinho de cada coisa. Respiração, mobilidade, flexibilidade, fortalecimento muscular, tá bom? E eu gostaria que vocês colocassem isso na cabeça de vocês, que um pouquinho do dia que você pegue e realize em casa já vai fazer uma grande diferença para o seu corpo e para o seu bem-estar. Então eu espero que vocês me acompanhem aí nos exercícios e vamos lá!